Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula número 116 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas já estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas com certificados. Estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Certificado de participação nessas aulas dos módulos anteriores. Os 3 módulos anteriores. Bom, vamos direto aí ao conteúdo. Já peço para você que vá deixando aí o seu like, que compartilhe para o amigo que também está estudando, que tem interesse nesses assuntos de filosofia. Já aparece para você então a aula 116, Liberalismo Econômico, de Adam Smith e David Ricardo. Esse assunto é meio que, vamos dizer assim, essa corrente filosófica é meio que uma corrente que se opõe ao materialismo histórico dialético de Karl Marx e Engels. É meio que o oposto, é meio que uma oposição, é uma espécie de, vamos dizer assim, ideia contrária, tá? Bom, vamos então ao conteúdo. Já aparece para você aí o conceito. Um conceito, conforme a gente tem aqui um hábito, né, de colocar um conceito já que, vamos dizer assim, praticamente resolva lá as questões de prova, e depois nós avançamos um pouco aí no aprofundamento. Então vamos lá, liberalismo econômico é a corrente filosófica caracterizada pela limitação da intervenção do Estado nas relações econômicas dos indivíduos. Então, primeiro ponto aí do liberalismo econômico, o nome já diz, liberalismo, e é no sentido literal mesmo, que é livre, a economia é livre, então nisso há uma limitação, uma restrição da atuação do Estado na economia, da maneira como os indivíduos procedem com a economia. As pessoas de um determinado país, vamos entender aí, pessoal, o Estado não, vamos dizer assim, poderia intervir. Poderia em alguns assuntos, nós vamos ver, mas a regra é que o Estado não, o quê? Se metesse naqueles assuntos de economia, ou seja, nos assuntos mercantis daquelas pessoas, nos assuntos econômicos daquelas pessoas, das pessoas do Estado, das pessoas do país, dos indivíduos. Joia? Então vamos em frente. Entendendo que o homem deve ter liberdade de produção, circulação e venda de suas riquezas. Pois o indivíduo, quando ele age por interesse próprio, e busca livremente os seus objetivos particulares, promove o bem-estar social. Ou seja, o indivíduo, ele promovendo, ele buscando os seus próprios interesses, a sociedade também vai lucrar com aquilo. É essa a linha de ideia, é essa a linha de pensamento. O indivíduo cuidando das suas próprias coisas, parece aí uma espécie de egoísmo, não parece? Mas também a sociedade vai ganhar com aquilo. Então o indivíduo empreendendo, por exemplo, montando uma empresa, um exemplo meu, tá? O indivíduo montando uma empresa e ali tendo empregados, o Karl Marx ia ver isso com maus olhos. Exploração, né? Aquela coisa toda que nós vimos 2 aulas anteriores, né? Que está aí para trás, tá? Você volta lá e dá uma olhada nesse conteúdo. Aqui não. Aqui vai ser visto como o indivíduo vendo ali, né, buscando os seus interesses, e outros, e a sociedade está sendo de alguma forma beneficiada, por exemplo, com a tributação, por exemplo, ali com o emprego sendo oferecido para aquelas pessoas, e por aí vai. Beleza? Ela, ou seja, essa corrente, defende a liberdade nas atividades econômicas e políticas, fundamentando-se em ideias de mercado, tais como competitividade, não intervenção, igualdade, barganha, individualidade. Acrescenta o Lalande,
Gostei demais desse conceito do Lalande. Vamos ver sobre aí o liberalismo econômico. É a doutrina econômica segundo a qual o Estado não deve exercer, o Estado não deve exercer nem funções industriais, nem funções comerciais. E não deve intervir nas relações econômicas que existem entre os indivíduos. Prosseguindo aí no conceito, tudo aqui é o nosso conceito. A gente está usando aqui o conceito do Lalande para encorpar mais o nosso conceito, ficar um todo aqui, né? Fazendo, claro, a referência a esse ilustre escritor. Bom, também o Antissérie Reale, mais um pequeno conceito aí, né? O ápice da sabedoria é alcançado quando o Estado, deixando todo o indivíduo livre. Aí, ó. O Estado deixa todo o indivíduo livre para obter o máximo de bem-estar pessoal. Garantirá automaticamente o máximo de bem-estar para todos os indivíduos. Vamos ver no original, daqui a pouco, no texto aqui, que é exatamente essa a intenção. Beleza? Vamos em frente? Então tá aí o conceito. Vamos avançar, vamos aprofundar. Princípios, então, que vão nortear, né? Olha lá, essa filosofia foi pensada pelos filósofos Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Locke. Inicialmente lá pelo John Locke, com aquela ideia de propriedade. E depois veio avançando, né? Dentre outros, pelos quais formularam diretrizes norteadoras que embasaram tal sistema econômico, de sorte que destacamos 3 princípios. Então, 3 princípios nós vamos trabalhar aqui para aprofundar aí no tema, tá? Interesse individual, livre câmbio e mão invisível. Esses 3 princípios: interesse individual, livre câmbio e mão invisível. Vamos em frente, então. Então, os 3, tá? A gente trouxe lá um resumão dos 3 para ir direto ao ponto, sem aquela enrolação. Joia? Você aceita um café? Bom, vamos lá então. O primeiro deles, o primeiro princípio aí do liberalismo econômico, o interesse individual. Os homens fazem negócio não por serem impulsionados pela benevolência. Olha só, os homens, pessoal, fazem negócio não porque eles são bonzinhos. Olha, ó, não por bondade, caridade, pela benevolência. Não, você vende, por exemplo, você pega a banana lá na distribuidora, lá no Ceasa, vamos supor aqui no Rio de Janeiro chama Ceasa, né? Em outro estado vai ter outro nome, né? Você põe a venda lá na tua feira, não é porque você é bonzinho, não, porque você quer dinheiro, não é vender aquela banana, igual eu tô aqui na aula, nós estamos aqui difundindo essa aula gratuitamente para todo o Brasil, mas as apostilas são vendidas. As apostilas são vendidas, é um modo da gente também o quê? Manter o canal, manter as coisas, o teu Pix aí ajuda também, né? A manter aqui o canal, o teu like ajuda aí. Só não dá 2 likes não, né? Não dá 2 likes, senão o primeiro like, o segundo like vai anular o primeiro, né? Se você comenta aí embaixo também, né? De alguma forma o canal vai ganhar força. Bom, o algoritmo lá do YouTube, né? Vai entender. Então é isso. O homem está fazendo não porque ele é bonzinho, né? Mas pela necessidade de obter determinado o quê? Vantagem ilícita, pelo trabalho, né? O ganho, né? O lucro, a segurança em relação aqui a si próprio e também ao seu país. Joia? É esse o sentido aí do interesse individual no liberalismo econômico. Ele promove as coisas não porque ele é benevolente, bonzinho, mas porque ele tem um interesse para ele e também que o país cresça com aquilo. Livre câmbio. Livre câmbio é o segundo princípio que nós vamos ver agora então. O que é o livre câmbio? Cada um em sua necessidade econômica específica, ó, cada um, percebe a individualidade? Em sua necessidade econômica
o que? Específica. Daqui a pouco eu vou trazer um quadrinho comparativo com o Karl Marx, tá? Cada um, na sua necessidade específica, tem condições de avaliar e investir o próprio capital, o próprio dinheiro, livremente. Livremente. E isso de forma muito melhor que induzido pela direção de qualquer elemento de cunho estatal. Ou seja, não precisa de um governante, não precisa de um presidente, não precisa, segundo essa linha de pensamento, da direção do Estado, percebe? Para que o indivíduo, pessoa individualmente, claro que tem que ser uma atividade ilícita, né, pessoal? Tem que ser uma atividade ilícita, né? A ideia aqui já está subentendida, porra. Né? O cara aí ficar vendendo bilhetes falsos, moeda falsa, moeda não sei do que, então inventam por aí tudo com o objetivo de enriquecer, aí já é um criminoso, né? O cara vai rachar uma cana, né? Então, livre câmbio é isso. Livre câmbio é circulação. O quê? É ele poder investir livremente sem aquela pressão do governo, sem aquela pressão do Estado. Vamos aí para o último, que eu acho o principal princípio, que é a mão invisível. A mão invisível, o que é isso, hein? Não é nada espiritual aqui não, tá, pessoal? Mas é um negócio assim meio psicológico, sim. Então vamos lá. É uma espécie de guia. É uma espécie de guia. Pô, professor, lá vem o senhor aí com essas paradas metafísicas, né? Não, calma. Esse guia aí, né, o indivíduo quando faz negócio, né? Segundo aí o Adam Smith, o indivíduo quando faz negócio, parece que ele está sendo ali guiado por uma mão invisível. Para quê? Para que ele faça um negócio para buscar o seu próprio interesse. É como se fosse uma mão invisível. Uma intuição, a mão invisível conduzindo na direção da formulação daquele negócio, daquela situação econômica, tranquilo? Para quê? Para que ele consiga dinheiro e também o seu país. É nessa parada aí. Joia? Olha, muito legal essa linha de pensamento. Genial, cara. Tanto quanto lá do Karl Marx. Tanto quanto lá do Karl Marx. Ao meu ver, nenhuma verdadeira. As duas... ao meu ver, nenhuma falsa. As duas verdadeiras. É isso que eu quero dizer. Joia? As duas, uma complementa a outra. Muito legal isso aqui, cara. É uma espécie de guia. Uma mão invisível. Aí, ó. Que conduz o indivíduo independentemente da sua intenção. Então o cara, às vezes, ele está sendo guiado meio que espontaneamente por essa mão invisível. Para quê? Para buscar o seu próprio pão, porra. Para buscar o seu próprio pão. Para o quê? Trampar, para ir pro trampo dele. Qual é o trampo dele? Pô, é aquilo ali, ele dá para fazer aquilo, ele consegue fazer aquilo, ele pode fazer aquilo, ele faz aquilo bem, ele estudou para fazer aquilo, então ele vai fazer aquilo, ele vai buscar aquilo, ele vai buscar dinheiro naquilo. É nisso aí que o cara está sendo conduzido pelaquela mão invisível, na direção de buscar o seu próprio interesse. Olha aí, ó. Não comum. Esse grifo aí é nosso. No caso, esse parênteses, não é o interesse comum. O interesse comum é no materialismo histórico dianético. Aqui nós temos o interesse próprio, o interesse individual, joia? No liberalismo econômico. Bom, na celebração da atividade econômica. Joia? Deu para entender aí, né? Vamos em frente. Então, algumas concepções. Vencidos os três princípios. Os três princípios são esses aí: interesse individual, livre câmbio e mão invisível. Joia? Vamos para esse aqui, ó. Vamos para mais algumas considerações, palavrinhas que aparecem, que são interessantes aí para esclarecer melhor, né? A fim de melhor esquematizar, achamos por bem separar algumas concepções nessa doutrina, vendo-as isoladamente. Quais concepções? Vamos ver aí o individualismo, a liberdade. Liberdade aqui ficando dentro de não intervenção, né? Competitividade, não intervenção, trabalho, a barganha e o Estado. Então, primeiro aí o individualismo. Individualismo constitui-se no fundamento da formação social. Veja, é o que fundamenta a formação social. É na busca individual, cuja ação dos homens ocorre para a satisfação do interesse próprio, percebe? Inclusive com a defesa da propriedade privada, não tendo, portanto, a intenção de alcançar o bem comum.
não tendo, portanto, a ideia de alcançar o quê? O bem comum. Não, é o bem próprio. Tranquilo? Mais um cafezinho. Próximo, então, não intervenção. Na não intervenção, refere-se à vedação, que é proibição, né, de intromissão, controle e condução do Estado nas relações o quê? Industriais, comerciais. A liberdade da busca dos interesses individuais e econômicos mercantis de cada um. Joia? Então, não intervenção aí, o Estado não pode se meter lá. Competitividade. Na competitividade de respeito à admissibilidade, previsão de concorrência, ou seja, disputa, né? Então, a mercadoria circulando livremente, mais uma vez eu friso, mercadoria lícita, né? Do setor econômico, ou seja, no setor econômico, em par de igualdade, paridade, legal nas condições. Isso vem a fundamentar, por exemplo, veio aí a certamente inspirar leis, por exemplo, como a lei de licitações, onde tem essa liberdade, né, para lhe escolher, para lhe barganhar, né? Bom, o trabalho é visto como o mais valorizado meio, ferramenta ou instrumento de criação de riquezas. Então, sem o trabalho não vai criar riquezas. A barganha é o trato, o acordo, o pacto, o contrato, em que as pessoas trocam coisas, bens, objetos e dinheiro, trocam coisas entre si, sendo uma característica exclusivamente humana. A barganha é uma característica humana, não de animais, percebe? E aí os cães não trocam ossos, ou seja, a barganha é uma característica própria, atinente, inerente ao homem. Não, a troca não é uma coisa dos animais. Os animais não ficam trocando um com a intenção de ficar com uma coisa ou com outra. Não. Isso foi observado pelo liberalismo econômico, que é do homem. E o Estado? O Estado, nas questões de prova, o que eu tenho mais visto cair é o Estado mesmo. Além de não poder intervir nas relações econômicas, também não deveria exercer atividades comerciais e industriais, devendo limitar-se tão somente a assuntos que envolvam o interesse geral, o coletivo, o interesse da sociedade, percebe? Um exemplo de que ele pode se intrometer na educação, na defesa, que a gente conhece como segurança pública, na justiça, né, que é a administração da justiça, os tribunais, o funcionamento da justiça no geral. Joia? Então aí nós colocamos um quadrinho comparativo. Aqui, pessoal, o objetivo aqui não é ficar falando de capitalismo e socialismo. Não. O quadrinho aqui, lá na apostila, está escrito lá que é só uma sugestão de que isso venha, né? De que isso venha a fundamentar aí as duas principais correntes econômicas que imperam aí pelo mundo, que é o capitalismo e o socialismo. Isso aqui não é, esse quadrinho aqui, mais uma vez eu falo, não é o quadrinho do capitalismo e do socialismo. Não, aqui é liberalismo econômico e materialismo histórico. Foi essa a ideia do quadrinho, valeu? Liberalismo econômico, Adam Smith e David Ricardo, e materialismo histórico, Karl Marx e Friedrich Engel. Melhor. Bom, aqui a gente colocou a economia, o trabalho, a propriedade e o Estado, as concepções, perspectivas de cada corrente dessa filosófica. Bom, a economia para o liberalismo econômico, já vimos, é livre e individualizada. Livre e individualizada, o liberalismo econômico é a economia. Para o materialismo histórico, é centralizada e comunista. Por favor, aqui não estamos falando do movimento, né, político, comunismo. Não é isso. Comunista no sentido de não ser só isso, por favor, tá? Não fique aí você aí já xingando já todo mundo aí que você é isso, você é capitalista, você é comunista. Vamos ter educação,
Joia? Se você xingar, se você colocar um palavrão aqui embaixo, eu coloco 50 em seguida e não apago o teu. Ainda vou te chamar de idiota embaixo. Então, por favor, individualismo, porque pô, a gente tem que falar assim, pessoal, porque o brasileiro, infelizmente, nós estamos vivendo, cara, acho que 2000 anos atrás, praticamente, né? Império Romano, início ali, falta uma série de coisas ali para acontecer, porque nós estamos muito atrasados, muito atrasados. Aqui não se senta para se conversar, não. Aqui é na base da truculência, esse pessoal só ouve essa voz, cara. É na base da truculência. Então tem que dar logo um alerta logo. Por favor, esse comunista aqui não é isso. Joia? Pode ter de alguma forma fundamentado essa ideia. Mas eu quero só diferenciar o individualismo para, veja só, o compartilhamento de bens em comum. É só isso. Tranquilo? Joia? Beleza. Vamos em frente então na aula. Vamos em frente. Por favor, tenha inteligência no que você vai escrever embaixo. Participa aí. Participa. Porque eu leio essa porra toda aí. Valeu? Vamos lá. O trabalho é o meio mais importante de criação de riquezas para o liberalismo econômico. Para o liberalismo econômico, o trabalho é o meio, é pelo trabalho, tá? Que o cara vai conseguir o quê? Movimentar a economia, cara. É o mais importante, o meio mais importante de riqueza. Para o materialismo histórico, é a essência do homem. O trabalho, ele se funde ao próprio homem. Muito legal também essa concepção. As duas são bonitas. As duas têm a sua beleza, as duas correntes têm a sua genialidade, cara. A propriedade no liberalismo econômico é privada. A propriedade no materialismo histórico é coletiva. O Estado no liberalismo econômico não deve, aqui eles concordaram aqui, ó, não deve intervir nas relações econômicas do Estado. Nem concordar entre aspas, né? Na verdade, no materialismo histórico, o Estado, né, ele controla sim, né? Mas aqui nós colocamos a principal ideia do Estado. Bom, mas no liberalismo econômico, o Estado não deve intervir nas relações econômicas, nem atividades comerciais e industriais. O Estado, então, no liberalismo econômico, deixa a economia ser livre. No materialismo histórico, o Estado é um instrumento de dominação. Olha aí, ó. Dominação de quê? De classe. Dominação da classe mais poderosa sobre a classe o quê? Trabalhadora. Sobre a menos poderosa, sobre a menor. Tranquilo? Joia? Vamos em frente então. Aí no original, lá do texto A Riqueza das Nações, do Adam Smith, selecionamos esse texto aí, esses fragmentos, são vários fragmentos, para que a gente possa sentir, né, a pegada aí e confirmar aquilo que eu coloquei aqui na aula. Vamos então a essa leitura. Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital, aí pessoal, em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que seu produto tenha o máximo de valor possível, cada indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda anual da sociedade, percebe? Cada indivíduo empregando seu capital, com isso aumenta o quê? Também o capital da sociedade. Prosseguindo, ele não intenciona promover o interesse público, nem sabe até que ponto está promovendo. Olha, é a tal da mão invisível. Ao preferir fomentar a atividade do país e não de outros países, veja, o país dele, não de outros países. Ele tem, não estou aqui, pessoal, por favor, não estou aqui querendo dizer que ele não tenha que ter, né, acordos com outros países, por favor. Cara, o brasileiro é muito binário, você fala um negócio, o cara aí já, né, já entende errado. Ele é muito burro, politicamente falando, essa é a verdade, porra. Tem que, infelizmente, falar assim, cara. Tá? Não estou aqui querendo dizer que ele está proibido de fazer, por exemplo, um pacto com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, com a Rússia. Não é isso, porra.
Não é isso. Mas a essência é. A essência é se preocupar com o próprio país. Essa é a essência. Pode fazer acordos com outros, mas a essência é se preocupar com o próprio país, visando o interesse do próprio país. Essa é a pegada. Tranquilo? É só isso. Beleza? Mas sem querer, ou seja, sem querer ele está também, de alguma forma, atendendo o interesse coletivo. Todo o mundo, todo o globo está ganhando com aquela situação. Então vamos em frente, do país e não de outros países. O carro do ovo passando aí, ele tem em vista apenas sua própria segurança. Sua própria segurança. E orientando sua atividade de tal maneira que a sua produção possa ser maior, possa ser de maior valor, visando apenas ao seu próprio ganho. E neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível. Aí que está a mão invisível. E por promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Veja, não estava nas intenções dele promover aquele objetivo, não é, que seria coletivo. As intenções dele era buscar o interesse individual. E naquele interesse individual, cuidado aí, né? Essa extrapolação do interesse individual também do ponto de vista psíquico. Você não se tornar um indivíduo egoísta, não, um acumulador de patrimônio compulsivo, né? De ser aí, pô, eu gostei dessa linha, cara, o cara é assim, cara. É esse tipo de gente que a gente vê aí, cara. Puta, essa que eu tava procurando aí. Puta, tem que ser aí individual mesmo, cara. Que essa porra aqui que é a verdade. Filosofia não há uma verdade, meu amigo. Se você tá aqui em busca de uma verdade, você tá fudido. Vai para outro canto, porra. Vai buscar uma verdade na casa do caralho. Aqui não vai ter verdade. Aqui nós temos um estudo sobre o negócio, uma opinião sobre a questão. Valeu? Beleza? Tranquilo? Beleza. Aqui não tem uma verdade. Porra, a verdade é essa e fudeu. Tá todo mundo seguindo, todo mundo aí, né, na mesma direção. Não tem. Aqui é só que ninguém aqui vai virar um egoísta e nem um marxista, nem nada disso. O objetivo não é esse. Essa é a pegada da filosofia, ao meu ver, é essa. Deixar o indivíduo, porra, aquele choque de realidade. O cara fala assim, cara, né? Se você também aí, de repente o cara é professor, porra, eu não dou uma aula dessa forma aí e tal. Foda-se, cara. Vai pra tua aula, dá tua aula do jeito que tu quiser. Valeu? Que tem uns caras aí muito críticos aí na internet, que eu vejo. Criticando a aula do outro. Vai tu com a tua aula pra lá, pá. Dá a tua aula lá que eu assisto também, pô. Tranquilo. Bom, ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo, muitas vezes, seus próprios interesses. O indivíduo, muitas vezes, promove o interesse, o quê? Da sociedade, é só isso. Joia? Beleza? Muito mais eficazmente do que quando intenciona realmente promovê-lo. Ao ver, na maneira dele enxergar, né, o Adam Smith, o indivíduo vai conseguir trazer muito mais benefício para a sociedade quando ele busca o seu próprio interesse do que o interesse, o interesse coletivo. De repente ele visualizou isso, que no interesse coletivo vai haver uma dispersão da eficácia na economia. Essa é a ideia. Bom, tem muito melhores condições do que qualquer estadista. Então o indivíduo individualmente, né, o camarada individualmente tem muito mais condições que um estadista, que um legislador, de julgar por si mesmo qual tipo de atividade nacional no que pode empregar o seu quê? Capital. Então ele vai escolher onde ele vai colocar o dinheiro dele. Tranquilo? Gostaram aí do texto? Bom, então faça aí essa questão que caiu nesse concurso, cara. Os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith e Malthus e outros, defendiam, e aí marca, tenho certeza que você vai marcar de cara aí. Resposta à letra. Liberdade das atividades econômicas, resposta D de dado. Liberdade para as atividades econômicas, é isso que buscava
Pareceu até pegadinha, né? Liberalismo econômico, liberdade das atividades econômicas. Bom, essa prova aí o cara nem complicou um pouco. Vamos aí, poxa, essa é a nossa atividade agora, né? Se você, mas não esquece não, pô, né? Se já curtiu lá, curte de novo, senão vai desmarcar o preguinho aí. Valeu? Tranquilo? Compartilha para aquele colega que está estudando, ele vai ter a noção do que é o liberalismo econômico, sem aquela ideia de doutrinação, né? Fanatismo, vai ter o clique necessário aí para que ele não caia nessas armadilhas aí psicológicas de doutrinação. Joia? Bom, aí nossas apostilas, aqui embaixo estão as teóricas, introdução e fundamentos, epistemologia e ética, estão aqui embaixo, amarelo, azul e vermelho, são os 3 módulos, cada uma delas foi com certificado de participação. Aqui em cima você compra de 700 questões, você já está comprando todas as outras, compra só essa. Estão montando uma bateria maior que essa aí, joia? Aqui a novidade, o lançamento aqui nesses mini cursos que devem te ajudar em alguma prova, é mini curso de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, esse aqui, ó. Tem mini curso também de conhecimentos pedagógicos. Esse ECA aqui aproveita tanto para educação quanto para a polícia, tá, pessoal? Aqui, caveirão da polícia, constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis, um pouco de cada uma ali para o quê? Dar uma base para você fazer as provas. Aqui, mini curso de matemática para concursos, valeu? Você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso de filosofia 100% online e gratuito. E aqui estão as apostilas, e com essa imagem nós vamos nos despedindo. Te aguardo no próximo encontro, te aguardo na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.